A paz de Jesus, que bom nós nos encontrarmos aqui mais uma vez, nesse programa que está quase chegando no nome, talvez formação permanente, até já teve aqui uma profecia, né? Mas independente do nome, nós estamos aqui e é sempre uma alegria nós podermos tirar um tempo para falar um pouco a respeito da nossa fé, para falar daquilo que nos une, não é? Enquanto família de Deus que somos todos nós. Hoje vocês estão percebendo, o estúdio está mais vazio, né? O Paulo não está aqui, infelizmente um compromisso, mas enfim, né? A gente é uma só carne, então vamos juntos assim mesmo. Eu quero te convidar para nós iniciarmos então essa nossa conversa, a rezarmos juntos uma Ave Maria, entregando a Nossa Senhora tudo aquilo que a gente vai conversar aqui, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós podemos até colocar uma jaculatória a mais. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Porque nessa tarde nós queremos falar justamente um pouco a respeito da Sagrada Família. E é bem um pouco mesmo, porque pensa em um assunto que é para a vida inteira, né? A Sagrada Família. De quem que você vai falar? De Jesus, de Nossa Senhora e de São José. Como assim, né? É assunto para toda uma vida, graças a Deus. É muito estudo, é muita descoberta, né? Muito presente, muita graça que a gente recebe de Deus quando nós nos aproximamos de Jesus, centro da nossa fé, mas também da sua mãe e nossa, né? Nossa Senhora, e de São José, nosso pai, nosso patrono, nosso exemplo. Então, por que falar da Sagrada Família hoje? Nós estamos no mês de fevereiro e o mês de fevereiro ele é dedicado à Sagrada Família na igreja. E por que, de onde que veio, né, essa dedicação do mês à Sagrada Família? O mês de fevereiro, logo no seu início, no dia 2, tem uma celebração muito importante. Se comemora no dia 2 o dia da apresentação do menino Jesus no templo e da purificação de Nossa Senhora. E justamente nesse dia, essa festa, ela faz parte da tradição judaica. É um dia em que as famílias judaicas valorizam muito, é uma festa de família. Então, no dia 2 de fevereiro, todo dia 2, portanto, não é um dia santo de guarda, né? Mas esse ano, graças a Deus, caiu num domingo. Então, a gente pôde participar no domingo e todos, acredito, participamos dessa festa maravilhosa que é a apresentação do menino Jesus no templo. Por ser uma festa de família, a igreja entende que então esse mês é um mês dedicado à Sagrada Família. O que acontece nesse dia da apresentação de Jesus no templo? Veja, para o judeu, não existe lugar mais importante do que o templo que está lá em Jerusalém e que hoje, infelizmente, só tem uma das paredes do templo, né, que é o Muro das Lamentações que a gente fala. O templo foi destruído, mas quando ainda existia o templo, na cultura judaica, na religião judaica, o templo representa a presença de Deus. Deus estava no templo. Quando Jesus é apresentado ao templo, imagina, é Deus visitando o templo. Claro que o judeu, nós sabemos, eles não acolheram Jesus como Messias, mas nós que sabemos que Jesus é Deus. Veja que coisa maravilhosa, a gente vê Jesus, que é Deus, que vem ao templo, que é o lugar onde ele está, onde o judeu acredita que ele está. A presença de Deus no templo judaico, ela se dava onde? Lá na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era guardada em uma parte do templo chamada Santo dos Santos. Lá era a parte mais sagrada, especialíssima do templo. Só o sumo sacerdote entrava naquele lugar e não era todo dia que ele podia entrar.
né? Então, assim, um lugar que poucas pessoas visitavam. E aquele lugar especial, segundo então a fé judaica, era o lugar onde Deus estava, onde Deus habitava. Todo menino judeu, ele deveria ser circuncidado e, passado o tempo de purificação da mãe, 40 dias, a mãe e o pai deveriam levar esse menino até o templo para ser apresentado, para ser consagrado a Deus. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. E por que essa festa para nós ela é tão importante? Porque aqui a gente começa a ver a essência da Sagrada Família. Uma família que colocava Deus em primeiro lugar, não só em primeiro lugar, mas como centro de todas as coisas. Então veja, Maria, ela sabia que aquele menino no braço dela não era mais um menino que estava sendo apresentado ao templo, mas era o próprio Deus. Então, ela sabia que o filho dela era maior do que todo o templo. Os outros deveriam cumprir as leis religiosas, Nossa Senhora não. Mesmo assim, ela cumpre toda a lei. E a palavra de Deus até vai nos dizer isso, é no Evangelho de São Lucas, né, que vai ser narrada a apresentação do menino Jesus. Eu vou pegar aqui, porque é bonito quando a gente vê isso, né? Concluídos os dias, então, Evangelho de São Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 22, ele vai narrar assim: concluídos os dias da sua purificação, da purificação da mãe, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Você vê aqui nesse trecho, eu li do versículo 22 até o versículo 24. Citou 3 vezes a lei de Moisés, a lei do Senhor, a lei do Senhor. Para cumprir a lei do Senhor, conforme estava escrito na lei de Moisés, para cumprir o preceito da lei do Senhor. Então veja, a Sagrada Família, mesmo sabendo, Nossa Senhora e São José, sabendo que estavam ali com o próprio Deus nos braços, eles cumprem a lei. Por quê? Porque o centro da vida deles é Deus. Então, é uma festa muito importante, também porque nos ensina onde a família deve estar. A família deve estar no templo. A família deve buscar a Deus. E aí eu já quero perguntar para você: você tem levado seus filhos à igreja? Porque Nossa Senhora e São José apresentaram um menino no templo. E nós, como pais, nós temos levado os nossos filhos até a igreja? E aí eu já quero começar então, mais diretamente, a falar a respeito da Sagrada Família. Quando foi sugerido esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, o que falar a respeito da Sagrada Família? Que a Sagrada Família deve ser um exemplo para as nossas famílias. Como que eu vou imitar a Sagrada Família? Eu não sei se você já se perguntou isso. Como imitar a Sagrada Família? Porque assim, não existe na minha casa uma mãe que seja imaculada, que seja totalmente sem pecado, que seja toda pura, toda santa. Não existe um pai que seja justo, que seja filho de Davi, de linhagem real. Não tem um filho que é como Salvador. Quando a gente olha para as nossas famílias, o que a gente percebe? Que dentro da nossa casa, todos nós fomos tocados pelo pecado original. Todos nós somos pecadores. Então, como que eu posso olhar para a Sagrada Família e dizer, é o meu exemplo? É assim que eu tenho que ser. Eu nunca vou atingir a santidade de Nossa Senhora, de São José, de Jesus. Então, de repente, a gente pode olhar para isso e desanimar, né? Dizer assim, nossa, difícil demais, não tem condição. Mas aí, eu me lembrei de uma frase dos primeiros padres da igreja, Santo Irineu de Leão. O que é que ele dizia? Ele dizia assim, o que não é assumido não é redimido. Santo Irineu queria dizer o seguinte, Jesus,
ele assumiu a nossa natureza humana. Por isso ele se encarnou, quer dizer, encarnar, ele recebeu a nossa carne humana, recebeu de Nossa Senhora. Ele se torna homem como nós, e só porque ele é homem como nós, em tudo exceto o pecado, é que ele pode nos salvar. Então, se ele não tivesse assumido a nossa natureza, ele não teria nos redimido. Então, ele assume a natureza humana para redimir a natureza humana. Então, agora vamos transferir isso para a Sagrada Família. Então, a Sagrada Família, ela também assume a nossa condição para nos redimir. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Família, o que nós temos que perceber? É um pai que está ali. Não como o pai que está dentro da minha casa. É uma mãe que está ali, não como a mãe que está dentro da minha casa. É um filho que está ali, não como um filho que está dentro da minha casa. Mas é uma família, assim como a minha. Apesar de, em muitos sentidos, a gente não poder, de maneira nenhuma, se comparar São José, a Nossa Senhora, a Jesus, mesmo assim, eles são família e nós somos família também. Jesus quis assumir a situação de família para redimir a família também. Então, espera aí. Tem sim como nós olharmos para a Sagrada Família, apesar da distância imensa que nós temos deles, mas dizer, opa, tenho aqui um exemplo, devo seguir, posso seguir, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer de igual. Nossa Senhora, São José e Jesus têm muito a me ensinar e eu vou conseguir aprender com eles alguma coisa. Então eu gostaria de falar um pouco a respeito desses três personagens, né? Mas assim, trazendo mesmo para a nossa realidade familiar. Por exemplo, então vamos começar por São José. Quem é São José? O pai. Vamos pensar agora na figura de pai, dentro da nossa casa, nos dias de hoje. E você sabe tanto quanto eu, como hoje em dia é complicado demais nós falarmos de pai. É complicado demais nós falarmos do homem dentro das nossas famílias. Porque tem existido hoje em dia, infelizmente, uma mentalidade paganizada que quer desmoralizar os homens. Que quer colocar a masculinidade como uma coisa ruim. Associando o masculino ao machista, ao opressor, ao violento, ao bruto, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Então, hoje falar de masculinidade parece quase que uma ofensa. Né? É um discurso de intolerância. Você dizer que um homem ele tem que agir segundo a sua natureza masculina, meu Deus, você está querendo que o homem seja bruto? Que seja um ríspido? Não, não tem nada a ver. E São José, ele é o nosso exemplo de masculinidade, ele é o exemplo de proteção, ele é o exemplo de provisão que todo pai tem que imitar. Então veja, quando a gente fala de masculinidade, tomando como exemplo São José, nós estamos querendo falar daquilo que é a essência do homem. Quando Deus pensa no homem, ele pensa no homem como uma pessoa que é forte, que tem virilidade, que é resistente, que luta, que protege, que é aquele que defende. Então, muitas vezes, hoje a gente escuta um discurso muito feminista, que diz assim, as mulheres não precisam ser cuidadas por homens. Nós não precisamos de ninguém para nos dar ordens, como se cuidado fosse sinônimo de dar ordem, né? De opressão ou coisa do gênero. Não tem nada mais mentiroso, mais enganoso, né? Do que isso, porque nós mulheres precisamos sim de proteção. Nós precisamos sim de alguém que esteja ao nosso lado, que seja mais forte que nós. E aí eu gostaria só de trazer uma comparação, para a gente pensar um pouco, né? Uma analogia. Eu tenho um diamante na minha casa. É um diamante muito bonito, muito valioso, muito grande. O diamante é um objeto, é uma pedra frágil? Não. É um dos elementos mais resistentes que existe na natureza, o diamante. Ele é extremamente duro.
Ele é, de fato, alguma coisa muito resistente. Mas o diamante precisa ou não precisa ser cuidado? Claro que precisa. Ele precisa ou não precisa ser protegido? Claro que ele precisa ser protegido. Mas ele deve ser protegido porque ele é frágil? Não, ele deve ser protegido porque ele é valioso. Então veja, o papel do homem que defende a sua família, que protege a sua família, que protege a sua esposa ou seu filho. Não é porque acha que minha mulher é muito fraquinha, ela não consegue fazer nada. Nossa, as mulheres são muito frágeis, são muito... Não. É porque o homem entende o valor da mulher, entende o valor da mãe, o valor do filho daquela criança. Não é por fragilidade que ele vai nos defender, mas é por entender o nosso valor. E São José é justamente o nosso exemplo de pai, de homem viril e protetor, porque foi isso que ele fez com Nossa Senhora. Até hoje, mais recentemente também, a teologia tem estudado muito a imagem de São José e alguns conceitos que vieram lá da antiguidade, até de alguma época aí da Idade Média, têm mudado. Antes, como a gente retratava São José? Como um senhor velhinho. Aqui do meu lado eu tenho uma imagem maravilhosa da Sagrada Família. Aliás, você encontra essa imagem aqui na nossa loja, né? E você pode reparar aqui por essa imagem que São José, ele não é um velho. Ele é um rapaz, né? Assim como Nossa Senhora. Então parece que eles têm uma idade até próxima. Então, graças a Deus, hoje está sendo quebrado, está sendo tirado do meio católico aquela imagem de que São José era um velho, né, que já tinha idade avançada, quando ele assumiu Nossa Senhora. Não, ele não tinha idade avançada, não. Ele era muito forte, ele era muito jovem, ele era muito viril, ele tinha muita disposição, porque imagina ter que sair com Nossa Senhora de Nazaré, ir até a Judéia. Nazaré está na Galileia, foi até Belém, na Judéia, são 100 e tantos quilômetros. Depois o anjo lá avisa ele: olha, estão querendo matar um menino, vai com a mãe dele e com o menino para o Egito. Pega São José e leva Maria e Jesus para o Egito, depois fica lá um tempo, volta para Nazaré. Se é um senhorzinho, não consegue fazer uma viagem dessas a pé. E depois, a gente não sabe ao certo em que data morreu São José. Mas o que nós sabemos é que pelo menos até os 12 anos de idade de Jesus, eles iam todos os anos, os 3, para Jerusalém, pelo menos uma vez por ano, por ocasião da festa da Páscoa. Então, se São José já fosse velho quando ele se casou com Nossa Senhora, vamos imaginar uns 60 e poucos, 70 anos, como muitas vezes foi falado, por 12 anos ele ficou indo todos os anos, fazendo esse caminho a pé, uma viagem que demorava quase um mês. Né? Para ir e voltar, vai, fica lá um tempo e depois volta. Imagina um senhor de idade fazendo essa viagem todo ano, junto com uma mocinha, junto com um menininho. Nossa, Jesus, criança, devia ser arteirinho também, né? Devia brincar e correr e tudo. Como que ele ia ter pique para correr atrás da criança, para cuidar, né? Então, graças a Deus, hoje em dia, cada vez mais, a teologia vem avançando e a revelação daquilo que sempre existiu, ela começa a ficar cada vez mais clara e nós vamos entendendo que São José, ele era jovem quando casou com Nossa Senhora. Então, um homem viril, forte, puro, casto, justo, apaixonado por Nossa Senhora, apaixonado por Maria, apaixonado por Jesus. Ele é o exemplo de pai para todos nós. Cuidou da Sagrada Família, protegeu, não porque eram frágeis, mas porque eram valiosos. E, como vai dizer São Paulo, esposos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. É isso que nós esperamos dos pais, dos nossos esposos hoje, que eles nos amem
até dar a vida. O que significa dar a vida pela família? Significa trabalhar. Todos os dias levantar cedo e trabalhar, e muitas vezes aguentar tanto desaforo, aguentar tanta coisa ruim, mas porque sabe que tem que colocar o sustento na sua casa, que tem que cuidar do filho, cuidar da mãe. Então, esse exemplo de São José, nós podemos seguir. Então, tudo aquilo que não é assumido, não é redimido. São José assumiu a condição de pai, de esposo, de protetor, de companheiro. Foi aquele que zelou. Então, ele consegue, porque assumiu essa nossa condição, ele consegue redimir, né? Jesus nos redime justamente porque São José foi esse elo que fez com que a salvação chegasse até nós. Então, agora a gente consegue entender melhor qual é o papel de São José na nossa história, na nossa família, e a gente percebe então, olha, se São José me dá como exemplo essa vida virtuosa, então é isso que eu preciso viver também. A outra personagem dessa Sagrada Família, Nossa Senhora, né? A mãe, a mulher. E aqui, nossa, como falar de Nossa Senhora, né? Tanta coisa que a gente tem para dizer dela, perfeita, imaculada, mulher de silêncio, de oração, humilde. E Nossa Senhora, ela sabia de tudo que estava se passando com ela. Ela sabia que ela tinha sido escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. E descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te envolverá e você vai conceber o Filho do Altíssimo. Ela sabia de tudo isso. Como que eu posso olhar para essa mulher e dizer, eu tenho que me espelhar nela? Ela é exemplo para mim, mas em que sentido que Nossa Senhora vai ser exemplo para mim? Porque eu não sou imaculada, eu não vou ser a mãe do Salvador. Então, o que eu posso pegar do exemplo de Nossa Senhora para colocar na minha vida? Mesmo Nossa Senhora, sabendo de tudo, tendo recebido a visita do anjo, mesmo ela estando com Jesus no seu seio, e depois com ele nos seus braços, sabendo de tudo o que tinha que acontecer, em momento nenhum ela fala para São José, pode deixar, que eu sei como é que é o negócio, o anjo falou comigo, para você ele só apareceu em sonho, para mim ele apareceu de verdade, então pode deixar que eu sei mais do que você o que a gente tem que fazer aqui, tá bom, querido? Você só vai com a gente porque eu preciso de um pai para criança. De maneira nenhuma, ela nunca fez uma coisa dessas. Todo o tempo submissa. E submissa não quer dizer, tá bom, eu me curvo à sua vontade. Não, submissa significa estar sob a missão. Qual era a missão de São José? Cuidar, amar e proteger tanto Nossa Senhora quanto o menino Jesus. Nossa Senhora se coloca sob essa missão e assume, junto com São José, essa mesma missão de amar, de cuidar, de proteger Jesus e também São José. Então veja, o exemplo que Nossa Senhora dá para nós, mulheres, mães, é justamente o de não achar que a gente tem razão. Eu não sei você que me ouve, minha amiga, você que é mãe, você que é dona de casa, eu não sei se você passa por uns apertos assim de vez em quando de eu quero as coisas do jeito que eu quero. Eu coloquei aqui nesse lugar, vai ficar aqui nesse lugar. Se alguém mexer, ai. Eu dobrei de um jeito, eu quero que fique dobrado daquele jeito. Eu coloquei para... Eu não sei se é assim. Mas se você for assim, te digo, você está indo na contramão do que Nossa Senhora ensina. Quantas vezes eu faço isso? Misericórdia. E o que Nossa Senhora quer nos ensinar é que nós não devemos obrigar as pessoas a fazerem as coisas segundo a nossa vontade. A gente não tem que ficar impondo nada para os nossos filhos, para o nosso marido. Limpa o pé, faz isso, faz aquilo. Nossa Senhora, acolhedora. Nossa Senhora, serviço generoso. Nossa Senhora, bondade. Nossa Senhora, união.
É isso que nós precisamos tomar como exemplo de Nossa Senhora e buscar viver na nossa vida como família. Em casa, infelizmente, muitas vezes a mãe é o ponto de discórdia. Por quê? O pai chega cansado do serviço, resolve aí com teus filhos e vai para dentro, vai tomar um banho, vai dar uma descansada, e a mãe se descabelando, gritando, por que não sei o que, que é confusão. Quem normalmente grita mais na sua casa? É o pai ou é a mãe? Infelizmente, muitas vezes quem mais grita é a mãe, é a mulher. Quando na verdade o que Nossa Senhora vem nos ensinar é justamente o contrário, é o silêncio. Então, tomando o exemplo de Nossa Senhora de feminilidade, de afeto, de carinho. Então veja, feminilidade, nada de feminismo, nada de querer controlar todas as coisas, nada de querer ser autoridade, estar acima do marido, estar acima de todos porque eu faço, porque aconteço, porque eu tenho meu dinheiro, porque quem entende aqui sou eu. Não, mas delicadeza, gentileza, bondade e, sobretudo, esse acolhimento que faz com que a família permaneça unida. Então, assim, as virtudes de Nossa Senhora são infinitas. Não vai dar para a gente falar de todas elas, mas que a gente guarde pelo menos essas duas. Uma mulher humilde, ela obedece. Então, humildade, de se colocar no seu lugar, de não querer estar acima do outro, de não querer que sempre a sua vontade seja a vontade única que deve ser respeitada. Mas ter essa humildade, essa consciência de que aqui nós estamos todos em uma única família e um tem que ser pelo outro. Quando nós nos colocamos nessa posição, com muito mais facilidade, nós obedecemos. E volto a repetir, não é obedecer no sentido de ser subjugado, mas de ser submisso mesmo, de estar juntos. Olha, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Bom, e agora o último personagem dessa Sagrada Família, e o mais importante, claro, Jesus Nosso Senhor. Este sim assumiu de fato a nossa natureza para nos redimir. Ele assumiu a condição de ser família. Veja, Jesus podia ter surgido no mundo de qualquer outra maneira, mas ele quis ter uma família justamente para redimir as nossas famílias. É lindo pensar nisso. Gente, quando eu lembrei dessa frase de Santo Irineu, eu falei, meu Deus, está aqui a explicação para tudo. Deus assumiu a nossa família para redimir a nossa família. E quem é Jesus? Pensa em Jesus como um adolescente. Eu não sei se você tem filho adolescente. A gente, como está sempre envolvido com os adolescentes, onde a gente trabalha, tudo aqui na missão, graças a Deus, o FAC, tudo, a gente vê, adolescente é barulhento, adolescente é agitado e adolescente tem a certeza absoluta de que sabe de tudo, né? O adolescente sempre sabe de tudo. Ele tem razão. Ele é o que consegue fazer todas as coisas, ele tem todas as respostas e o mundo precisa dar respostas para ele. O mundo precisa dar explicações para ele. Normalmente é assim que o adolescente enxerga o mundo e está tudo bem. É assim que ele é, mas isso tudo passa. Mas então quem é o filho? O filho é aquela personalidade exclusiva que tem na casa. Né? Pai e mãe se juntam, pai e mãe conversam, aí vem os filhos, e cada filho, quando a gente fala que é uma personalidade exclusiva, é porque assim, se você tem um filho só, talvez você não consiga reparar nisso, mas se você tem 2, 3, você vai perceber, cada um é único, eles são assim, personalidades exclusivas, e todos eles têm a verdade absoluta do lado deles. Né? Todos eles sabem o que querem, têm as melhores respostas, as melhores soluções. Jesus, esse sim, sabia de todas as coisas. Esse sim, tinha todas as respostas. Esse sim, poderia resolver tudo com as próprias forças. Diferente dos nossos filhos, né? Que acham que também pode tudo isso, mas não pode nada. Mesmo assim, Jesus também sempre foi obediente aos seus pais. Cena belíssima, aquela que também é narrada por São Lucas, em que Jesus está lá no templo, né, e Nossa Senhora e São José, depois de mais de 3 dias procurando por ele, chegam lá e Nossa Senhora fala para ele, meu filho, por que você fez isso com a gente? Você não sabia que teu pai e eu, a gente estava preocupado te procurando.
E ele falou, mas vocês não sabiam que eu tinha que estar aqui cuidando das coisas do meu pai? E ele volta, o texto vai dizer isso, ele volta com seus pais e foi submisso a eles. Veja, Jesus que tem toda a autoridade, ele não agiu com essa autoridade, mas obedeceu os seus pais. Viveu segundo aquilo que seus pais podiam oferecer para ele, nunca exigiu mais. É sempre conforme aquilo que ele tinha ali. Então, esse é o exemplo, essa é a lição que Jesus dá para os nossos filhos. Que você, filho, mesmo você que já é adulto, mas ainda tem seus pais, mora com seus pais já idosos, você como filho, tenha paciência com seus pais. Respeite o que os seus pais te dizem. Não exija deles mais do que você sabe que eles não vão poder te dar. E não acha que você tem sempre todas as respostas e que o mundo deve satisfação para você. Você ainda está em crescimento, graças a Deus. Todos nós ainda estamos em formação. Para encerrar, ainda falando dessa passagem em que Jesus vai então ao templo, ele se perde dos pais e aí ele é encontrado lá no templo. Eu só queria deixar como uma reflexão para nós. Jesus aos 12 anos, também é Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Quando São José e Nossa Senhora perceberam que Jesus não estava nem com São José, nem com Nossa Senhora, nem com os parentes, com o pessoal que tinha ido na caravana com eles até Jerusalém, eles voltam para Jerusalém, Nossa Senhora e São José, voltam para Jerusalém e vão procurar Jesus onde? No templo. Eles não vão procurar na polícia, eles não vão procurar no hospital, eles não vão procurar na casa de algum amigo, eles vão no templo procurar Jesus. Por quê? Porque a educação que Jesus estava recebendo dos seus pais era uma educação que levava até Deus. Se hoje, pai, mãe, seu filho ficasse um dia fora de casa, onde você iria procurá-lo? Onde você iria procurar seu filho se ele saísse sem dar satisfação para você? Você iria na igreja para ver se ele está na reunião do FAC? No grupo de jovens? Ou você teria que ir atrás dele pelos hospitais, na delegacia, ligar para os amigos desesperados, sei lá, de repente até em outros lugares piores? Veja, santidade não se improvisa. Desde pequeno, Jesus, Maria e José colocaram como centro da vida deles, da família deles, Deus. Talvez você esteja pensando, então se é desde sempre, eu já faz tempo que sou casado, meus filhos já estão tudo para o mundo, eu já tenho neto, então não dá mais tempo. Não. Deus é sempre presente. Hoje é o tempo da graça. Peça hoje a intercessão da Sagrada Família. Peça hoje que a Sagrada Família possa entrar na sua casa, morar na sua casa e mudar a mentalidade aí dentro que precisa ser mudada. Fazer o ajuste que precisa ser feito. Em família, a gente ajeita tudo. Como é que diz o ditado? Tudo vai bem se a família está bem, não é? Então, lá fora está tudo complicado, mas quando a gente chega em casa, quando a gente entra ali na nossa casa, ali é tudo legal. Então, peça a Deus essa graça hoje. São José, Nossa Senhora, Jesus, dá essa graça para minha família. Que dentro da minha casa, quando eu entrar em casa, que eu possa perceber a presença de vocês. Até hoje eu nunca tinha me ligado muito nisso. Segui exemplo de um, de outro, mas hoje eu entendi que vocês são modelos para mim. Não para eu me sentir mal, nossa, eu estou longe da santidade. Não, mas eu posso me aproximar. Tem jeito, é possível. Então eu te peço, Sagrada Família, que mais uma vez, como sempre, vocês intercedam por nós, por cada um de nós, pelas nossas famílias. Aquilo que está bom, que fique ainda melhor. Aquilo que não está bom, que seja consertado. São José, o senhor era tão habilidoso.
fazia tanta coisa, consertava tudo. Nossa Senhora, a senhora também nunca errava a mão numa receita, sempre com tempero tão certinho, tão bem apurado. Jesus, sempre manso, sempre humilde, sempre doce, trazendo alegria, vida. É disso que a gente precisa. Ajuda a nossa família, então, a ser mais igual à família de vocês. Faz essa oração. E eu quero de novo te convidar a visitar aqui a nossa casa de missão, a visitar aqui a nossa loja. Aqui a gente então tem essa bela imagem da Sagrada Família, ela também em tamanho menor. Temos aqui a novena para os casais, né, que tentam engravidar, que enfim tem tantas demandas, né? A gente tem aqui esse terço que é o terço do casal, então assim, aqui a gente separa, né, ó, abre e aí, sei lá, antes de dormir, apesar de que antes de dormir é um risco, né, que você pode acabar dormindo mesmo e não rezar o terço, mas enfim, esposo pega de um lado, a esposa pega do outro e vai rezando o terço junto, né? Então a gente tem aqui também esse belo instrumento, né, essa bela arma, na verdade, o terço é uma arma, essa bela arma para que juntos, marido e mulher, lutem pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus projetos. E é isso. A gente vai ficando por aqui. E que Deus abençoe você. Muito obrigado pela paciência. Se Deus quiser, no nosso próximo encontro, já com o nome definido e eu aqui com a minha cara metade novamente, né? A gente espera vocês. Deus abençoe e até mais.